Então, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar agora o nosso estudo. Dar continuidade, né? O capítulo 18, que fala sobre apontamentos à margem, iniciou na semana passada com o Altair. E hoje a gente vai fazer a parte 2 no lugar do Luciano. O Luciano não pôde vir hoje, então nós trocamos. Na realidade era ele, né? E na semana que vem ele vai fazer a última parte, ok? Então, nesse início, né, uma pincelada rápida só para quem não veio, né? Nós estudamos, quem participa, né, desse estudo são os espíritos Aulos, André Luiz e Hilário. André Luiz é o que narra todo o livro, né? Hilário era o companheiro dele, o instrutor, né, o Aulos. Eles visitam casas espíritas, estão numa determinada casa espírita estudando a mediunidade. E o livro se chama Nos Domínios da Mediunidade, edição antiga do lado de cá e a edição mais recente do lado de lá. Nós até temos ainda um exemplar na casa. Quem tiver interessado em pegar esse estudo desde o início, é muito bom. André Luiz conta toda a história, tudo que ele presencia de fenômenos mediúnicos, sendo que olhando pela ótica espírita, né? É o espírito vendo tudo que a gente não consegue ver, ou que a maioria não consegue ver. Então, ele narra toda a história pelo plano espiritual, com a ótica espiritual, com seus olhos de espírito. O orientador espiritual da reunião dessa casa espírita que eles estão é o Gabriel, né? E nesse capítulo se fala muito sobre a médium de psicografia que se chama Ambrosina. E aí o Altair ele falou sobre a visão, né, que os espíritos tiveram, André Luiz e Hilário, sobre o ambiente em si. Ele narra isso, para quem veio na semana passada vai lembrar bem. A forma pensamento dos encarnados que estavam nessa reunião, que é muito importante, eles fizeram várias observações sobre isso, a conduta, né, e as companhias espirituais que essas pessoas encarnadas traziam, né, que faz toda a diferença no comportamento, de acordo com o pensamento de cada um. Ele falou sobre o Gabriel, a coordenação dele, né, a organização dele com relação ao Gabriel, espírito orientador, em conduzir esse ambiente durante essa reunião. E ele falou sobre o diálogo que os nossos estudantes mantiveram, né, entre perguntas e respostas do orientador Aulos. Então, para quem não conseguiu vir na semana passada, está gravado no nosso canal do YouTube. Aí a gente dá sequência hoje, que hoje é interessante porque eles estão na casa observando tudo e uma pessoa, uma senhora, chama muito a atenção ali naquele ambiente. Então esse capítulo ele vai ser posicionado para essa senhora que foi na casa espírita, né? Uma senhora encarnada. A gente tem que falar assim porque, como o livro fala de encarnados e desencarnados o tempo inteiro, então essa senhora estava lá, muito aflita, muito chorosa, em busca de respostas, né? Muita gente vem à casa espírita em busca de respostas. E quando consegue apreciar a doutrina espírita, né? Nem todo mundo consegue apreciar, e crer naquilo que é dito aqui, elas começam a se aprofundar, ir nas outras reuniões, como nós temos aqui na sexta-feira o estudo do Livro dos Espíritos, e nos sábados o Evangelho segundo o Espiritismo, sendo que uma vez ao mês é uma palestra, porque é véspera do homem. Então, todos esses esclarecimentos são importantíssimos para quem está buscando respostas. E a doutrina, ela é transparente nesse ponto. Quem já leu o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é feito de perguntas e respostas, encontrou ali, com certeza, todas as respostas para as perguntas que tinha. Porque a forma como foi perguntado e a forma como foi respondido esclarece toda e qualquer dúvida que se tenha.
Mas aí entram os estudantes, os expositores, os vídeos, as palestras, que ajudam, né, no nosso esclarecimento e no aproveitamento do que está sendo lançado, que está sendo passado para cada um. A gente estuda, os estudantes da quarta-feira, por exemplo, a gente estuda, se aprimora, pesquisa. Como eu falei na oração, os orientadores espirituais não largam da gente, eles ficam junto da gente, e aí a gente tenta passar da melhor maneira. Mas a gente sempre orienta que as pessoas leiam. A Lena leu o Evangelho e ela deixou a dica para ler em casa, porque é sempre mais fácil, depois de um esclarecimento, a gente dar uma lidinha em casa para ver, entrar mais ou menos no assunto para ter um melhor entendimento. E a doutrina espírita, ela, além de ser esclarecedora, ela é consoladora. Principalmente. Então, essa senhora, quando ela foi a essa casa espírita, ela foi em busca de consolo para as dores dela. Né? Muitas pessoas vêm para a casa espírita, procuram pela dor. Esperança, né? Como a gente chama isso aqui de pronto-socorro, esperança de cura para a alma. Né? A maioria vem pela dor. E alguns vêm pelo amor. E aí, ou se fica pelos dois motivos, ou se você não gostar, você acaba saindo, né? É o que normalmente acontece. Aí, a narração do André Luiz com relação a esta senhora que está chorando, é que a essa altura, simpática senhora monologava em pensamento. Mas, é claro, André Luiz, espírito, né, estava ouvindo o pensamento dela e ele narra pra gente que ela pensa isso aí, ó. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Venha, estou morrendo de saudade, de angústia. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium, Ambrosina, e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Então, ela está quase que impondo ao filho dela que surja por ali, que apareça por ali, o filho desencarnado, e se comunique através da médium de psicografia Ambrosina. Mas será que é assim que funciona? Será que a gente pode chegar numa casa espírita, tem um médium de psicografia à mesa, e a gente ficar pedindo para aquele que se foi trazer uma mensagem para aquela médium psicografar? A gente pode até pedir. A gente pode até ficar com o nosso pensamento fixo naquilo dali, até antes de ir para a casa espírita. Ela foi para a casa espírita acreditando nisso. Tudo perfeito. A fé dela já está funcionando aí. Mas não quer dizer que a Ambrosina vai psicografar uma mensagem do filho. Tem todo um contexto, né, para que essas comunicações cheguem. Primeiro é permissão. Segundo é a condição do espírito que vai se comunicar e também se ele quer se comunicar. Porque ela pode estar no centro espírita, mas não quer dizer que o filho dela esteja por ali. Né? Ela evocou. Ali foi uma evocação que ela fez. Né? E a fé dela era tanta que ela conseguiu, de alguma forma, atrair, sim, o espírito do filho. E aqui ela coloca que é impossível que não tenha piedade. Quer dizer, ela quer que o filho tenha pena do sofrimento dela pela perda. Ela deixa bem claro nesse pensamento que o André Luiz joga no livro para a gente. Aí, o André continua narrando. E ele vê, né, visualiza o rapaz desencarnado, apresentou-se em lastimáveis condições e avançou a triste mulher, dominado por invencível atração. Quer dizer, a atração aconteceu ali. A força do pensamento dela foi tanta, a evocação dela foi tanta e acabou atraindo. Mas não quer dizer que esse rapaz tenha sido atraído somente naquele momento, que desde o momento que ele desencarnou, que essa mãe vem sofrendo e chamando por ele. Isso acontece muito, é coisa principalmente de mãe. Ninguém está preparado para perder ninguém, e muito menos uma mãe para perder um filho. Não é? E aí, ele chama aquela mãe. Mãe, não me abandone. Estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho.
Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. Ele fala isso para ela, mas não quer dizer que ela esteja ouvindo. Aí já seria uma questão de clareaudiência, uma modalidade de mediunidade, para que ela ouvisse, né? E ele conseguiu ser atraído pelo pensamento dela, pelos apelos dela, e ali ele pede perdão. Aqui tem uma frase que a gente entende bem: busquei a morte quando eu ainda deveria viver para o seu carinho. Então a gente entende aqui que ele buscou. Ele não morreu, não desencarnou por doença ou por morte súbita ou por nada parecido. Ele buscou, isto é, ele se suicidou. E aí, imagine o sofrimento dessa criatura, aliás, das duas criaturas, dos dois, tanto a mãe quanto o rapaz. Bem, graças a Deus ela foi ao lugar certo, porque nós chamamos, volto a dizer, a Casa Espírita é um pronto-socorro de almas encarnadas e almas desencarnadas. E foi muito bom ela ter ido, porque ela conseguiu atrair ele e ele saiu de onde? Onde normalmente os suicidas vão parar quando eles cometem o erro de aniquilar a própria existência, né? Não vai para o céu tocar harpa, isso com certeza. Mas a falta de conhecimento das pessoas levam a praticar tais atos, achando que ali vai ter um ponto final para todos os seus problemas. Aí quando chega do outro lado, vê que continua vivo. Ué, eu me matei. O que eu estou fazendo aqui com o zoião aberto, falando, escutando e sofrendo aqui no meio dessa lama, como foi muito bem elaborado no filme do Nosso Lar, o primeiro Nosso Lar, que o André Luiz já acorda com a cara na lama. Todo mundo que assistiu viu essa cena no Vale dos Suicidas. Mas e sendo chamado de suicida, a galera gritando lá, suicida, suicida. Mas eu não me suicidei. Depois é que ele foi entender, né? Nossa, André Luiz, né? Foi entender que ele foi um suicida inconsciente. Nesse capítulo não é falado se o filho dessa senhora se suicidou e se ele era um suicida consciente ou inconsciente. Isso não foi colocado. Mas o que foi elaborado aqui, o que ficou importante nessa história, foi o socorro que essas duas criaturas conseguiram alcançar nessa reunião. Ela buscou o lugar certo e conseguiu atrair o filho. Tamanho o amor que uma mãe tem pelo filho, tamanha a necessidade de querer saber notícias do filho. Então, ele fala em vergonha, é o que normalmente aflige o suicida quando ele descobre, né, que tudo que ele fez com o corpo dele não deu certo, né, e ele cometeu um erro gravíssimo. Aí vem o arrependimento, ele quer voltar atrás, mas é impossível, não é verdade? E aí, a matrona não lhe via a figura agoniada. Ainda bem que ela não via o filho. O aspecto também não foi narrado nesse capítulo, mas a gente já sabe por outras obras, né? Memórias de um Suicida e tantas outras, contada pelo próprio espírito suicida, como é que eles ficam. A figura, né? As dores e aquele local do corpo que ele usou para se suicidar, seja através de facada, de tiro, o que for, ou veneno, aquele lugar é o que fica em pior estado. Então, ela não viu. Ela não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava ali a presença. Ela não via e não ouvia, mas ela sentiu a presença do filho, através de intraduzível ansiedade, apertar-lhe o peito. Aí é que entra, poxa, mas ela não era médium vidente nem audiente, mas ela tem a sensibilidade. Todos nós temos a sensibilidade, porque todos nós somos médiuns. Então, quando a gente começa a chamar, começa a evocar o espírito, dependendo do nosso pensamento, dependendo da forma como a gente evocar, e dependendo das condições do espírito, ele pode chegar, sim,
chegar para perto da pessoa que está chamando, que está afirmando o pensamento nele. A pessoa pode não ver e nem ouvir, mas ela sente a presença. Mãe sentir presença do filho é o que mais acontece. Porque a mãe, ela carregou esse filho no ventre. Então, ela é uma coisa que nunca se rompe, né? Mesmo depois da partida desse filho. Então, ela sentia que o filho dela estava lá. Aí o desespero continua, né? O André fala, 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, olha que bonito, e ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la chamar mentalmente. Aí lá vai André Luiz escutar o pensamento dela, que era este aí. Não será melhor segui-lo? Morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Ela até queria morrer para se encontrar com o filho, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Nessa hora, ela ter esse pensamento de querer morrer para encontrar com o filho, fatalmente, ali dentro da casa espírita, ela estava amparada, né? Os vigilantes se aproximaram, ela foi muito bem amparada, então ali não há qualquer possibilidade de algum espírito obsessor se aproveitar desse pensamento de morrer, descansar e segui-lo, para começar a induzi-la a praticar o mesmo erro do filho. Mas se a pessoa continua nessa linha de raciocínio, sai da casa espírita, ignora todo aquele carinho, todo aquele acolhimento que foi feito por ela e continua nessa intenção, mais cedo ou mais tarde ela vai atrair o quê? Alguns obsessores ou algum obsessor que vai querer induzir ela a praticar o mesmo erro do filho. Não é? E ela pede para segui-lo. Enfim, o que o plano espiritual faz, né, de melhor com todos que aqui vêm, todos que procuram esse acolhimento, né? Através do magnetismo, né? Através desse acolhimento espiritual, eles conseguem. A gente não está vendo, a gente não sabe o que está acontecendo, mas, por exemplo, aqui, muita gente está tendo um acolhimento, muita gente está recebendo magnetismo de acordo com o que está passando. Porque eles estão vendo, um ou outro aqui está com um problema seríssimo em casa, ou com a família, ou com alguém que está doente, e a pessoa vem aqui aflita, aí eu vou lá porque eu vou assistir a reunião, vou receber um passe, vou beber uma água fluidificada, sai daqui melhor. Mas independente dele receber o passe de ir tomar água fluidificada, os espíritos que aqui estão, já estão vendo as necessidades daqueles que estão precisando desse carinho, desse acolhimento. E há um tratamento, sim. Por isso que a gente chama a casa espírita de pronto-socorro, de hospital de almas. Não é? Então, sintam-se dentro do hospital. Vamos lá. O suicídio em si, ele é dor, mas assim, muita dor para ambos os lados, né? Como está nessa gravura, né? Os 2 lados da vida. Aí a gente percebeu ali uma dor muito grande, tanto na mãe quanto no filho. A mãe, porque perdeu o filho. E aquela mãe que tem o esclarecimento sobre o espiritismo e que entende que o suicida, quando chega do outro lado, ainda torna a situação dele pior, aí é que o sofrimento ainda é maior. Porque o suicídio, ele é uma tragédia na família, pode-se dizer assim. Quem fica do lado de cá sofre e muito. Aqueles que têm o conhecimento de que a vida não se acaba com a morte do corpo físico. E aquele que passa para o outro lado, como eu disse antes, né, sofre todas as consequências do mal que ele cometeu. Está sendo contrário a uma lei. A uma lei divina. É uma lei de preservação. Deus, quando nos empresta essa forragem, essa roupagem, esse corpo, não é para a gente fazer dele o que a gente quer. É para que nós cuidemos bem dele, preservemos esse corpo da melhor maneira, cuidando da nossa saúde, e jamais temos o direito de aniquilar esse corpo. Porque ele nos deu para que nós fizéssemos bom uso dessa máquina enquanto ela estiver funcionando. Não é? Então, quem nos dá o direito de interromper o funcionamento da máquina? Isso é contrário a uma lei divina.
Aí a dor fica para lá e fica para cá e por muito tempo. Quem conhece casos de pessoas, né, conhecidas que cometeram suicídio, como a família ficou, sabe bem do que eu estou falando. E quem conhece o Espiritismo e já leu pelo menos uma obra, que a gente sempre costuma aconselhar bastante, quem inicia no Espiritismo, a gente aconselha a Memória de um Suicida, de Hipônio Amaral. Ele é bem grosso, mas o Espírito conta com riqueza de detalhes, e aí quem lê aquele livro não pensa em suicídio de jeito nenhum, né? E tantas outras obras. O suicídio, né, as obras básicas, eu falei de outras obras, né, mas as obras básicas a gente não pode deixar de mencionar, aproveitando o estudo, né, o Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 e 957, né, que discute, Allan Kardec discute o tema apontando as causas e as consequências deste ato sinistro. Quem quiser anotar depois para procurar em casa, né, o Evangelho também fala, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e analisa o suicídio juntamente com a loucura. E no livro Céu e Inferno também, no capítulo 5, há relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz no plano espiritual. Tá? Então, quem tiver interesse de se aprofundar mais, os pontos principais das obras básicas são esses, fora outras obras de apoio. Aí entra o instrutor, né, do André Luiz e do Hilário, né, o instrutor espiritual deles, que ele aplica passes magnéticos, né, com a desventurada criatura, experimentou grande alívio e em seguida informou. O Aulus informou: anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Foi o que nós falamos antes. Olha como é que a espiritualidade trabalha direitinho, né? Não foi possível ela ver o filho devido ao estado que ele estava. Ia ser um martírio muito grande para ela visualizar esse filho, ou até mesmo ouvir o que ele estava falando para ela, naquele desespero dele de vergonha e arrependimento. O martírio dela ia ser muito maior. É o que nós colocamos aqui. Cada um que vem já está sendo auscultado pelo plano espiritual para ser tratado dos seus problemas. Então, é o que o instrutor explica para os seus alunos, né? E ele continua: não poderá, desse modo, recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Foi o que nós falamos mais para trás, né? Ela foi no lugar certo, ela procurou o lugar certo e essas energias chegaram até ela através dos trabalhadores espirituais. Claro, ao final da reunião, o complemento é o passe magnético, água fluidificada, e se ela continuar indo à casa espírita, essa terapia vai se dando gradativamente, como está explicado aqui, né? Nem quando a gente precisa ir ao médico, o médico falou: você volta dia tal, para revisão, aí você volta, depois você volta para revisão, e a revisão, e aí você vai indo até quando ele te dá alta, não é isso? É mais ou menos como está sendo explicado aqui. Aí o Hilário, né, que é um dos estudantes, dessa vez ele não fez uma pergunta não, ele fez uma colocação, que o Hilário é o nosso perguntador. Graças a Deus o Hilário é bem perguntador, ele pergunta tudo, né? Mas ele faz uma colocação porque ele já entendeu tudo direitinho, né? De certo não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Então, ali ele está se referindo tanto à mãe quanto ao filho, né? Aí o André, isso mesmo. Aliás, a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Como a gente sempre fala aqui, né? Médiuns sempre existiram, né? Não foi Kardec que inventou o espiritismo, a mediunidade não foi inventada por Kardec. A palavra surgiu depois, mas o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual sempre existiu, né?
nós temos aí, sempre procuramos colocar algumas coisas, só para lembrar, por exemplo, como Moisés, né? A escrita direta através de Moisés. E tantas outras mediunidades que eram chamados profetas, né? Na verdade, médiuns, que essa palavra ainda não existia. Aí o instrutor sempre complementa o áudio, né? Com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, isso é, todos nós somos médiuns, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. Precisamos esperar, a humanidade precisou esperar, ficar mais maduro, por isso ele fala sobre a madureza, a humanidade precisou ficar mais madura para poder entender melhor o fator mediunidade. E aí ele complementa, o fenômeno mediúnico não é novo, né? Como nós falamos ainda agora. Nova é tão somente a forma de mobilização deste fenômeno, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das relações celestiais. E até hoje ainda tem muita gente mumificada, só falando assim, né, entre aspas, que ainda não acredita que essas coisas de mediunidade não é coisa de Deus, não são coisas de Deus, que conversar com espíritos, lidar com espíritos não é coisa de Deus, e ainda na sua ignorância não compreendem que isso é realmente um fato. E quando nós conseguimos as informações, que demorou bastante, como a gente fala que a doutrina ainda é muito recente, muito nova, mas esclarecedora, 100% esclarecedora, foi a maior alegria que aqueles que encontraram na doutrina espírita a explicação, foi a maior alegria por saber que a gente continua. Que todo esse trabalho que nós fazemos aqui na nossa atual encarnação, no fim das contas, não vai pela janela. Não é simplesmente o desligar do interruptor e tudo se acabou. Como o rapaz achou que seria quando se suicidou. Assim como cada suicida pensa dessa forma. Vou desligar o meu botão para eu ficar livre de todas as minhas mazelas, de todos os meus problemas. Vou sair feliz da vida. Vou dormir e acabou. E quando descobre, né, que não é assim, aí vem o sofrimento. E nós podemos nos considerar, de certa forma, privilegiados por ter essa informação. Mas, ao mesmo tempo, seremos cobrados, muito cobrados. Porque aquele que muito for dado, mais será cobrado. Então, a lei da preservação do corpo, como eu coloquei ainda há pouco, né, é primordial com relação a uma série de coisas. Muita gente viola o próprio corpo, não através de suicídio direto, mas vai se suicidando aos poucos ao longo da existência. Com vícios, né, enfim, uma série de coisas. Se viciam, vícios de várias formas. Tem o cigarro, que a gente sabe que antigamente, se fumar era chique, era bonito, depois que vieram a saber os males que o cigarro causa, né, e leva a pessoa a um suicídio indireto. É aquele suicida, como André Luiz foi considerado, né? E assim a gente vai para o fim, acho que é o último. Não, ainda não. Mas estamos dentro do horário. O Aulus ainda continua esclarecendo, notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se conquistou no superficialismo dos templos, aliás. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios, a benefício do mundo que cientificamente hoje se banha no clarão da nova era. Podemos dizer que sim, né? Hoje nos banhamos no clarão da nova era. A terceira revelação de Jesus, né? O Espírito da Verdade, é um clarão da nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade através da sobrevivência da alma desperte a mente anestesiada do povo. Como eu disse antes, ainda tem muita gente com a mente anestesiada, que não acredita
que é possível esse intercâmbio, que é possível que a alma sobreviva ao corpo, o espírito sobreviva ao corpo. Mas vai haver um tempo, né, vai acontecer aí mais lá para frente, que todo mundo vai acreditar. Né? Na minha família mesmo tem gente que não acredita, que acredita na tomada, no interruptor. Desligou, acabou. Né? Quando chegar lá do outro lado, vai ver que não é bem assim. Né? Deixa chegar. E aí ele conclui falando de Jesus. São belas palavras, né? É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem destinados de diversos matizes. E além de surgir com colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acentrado amor para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Sepulcro vazio, isto é, nenhum espírito é sepultado junto com o corpo. E isso é muito bom da gente saber, muito bom mesmo. Uma das coisas que mais, quando eu conheci a doutrina espírita, né, foi uma das coisas que mais me deixou feliz com essa doutrina. Saber de tudo isso, poder saber de tudo isso. Né? Isso foi muito importante na minha vida. Foi assim, uma mudança radical na minha vida. Porque até então eu tinha muito medo de morrer. Eu achava que eu ia morrer de verdade, E a gente não morre de verdade. Né? E os erros, gente, de um espírito suicida, né? A gente tem que lembrar também de mencionar que Deus perdoa. É um erro? Foi um erro. É um erro, é praticado, ainda temos espíritos que reencarnam ainda com suas tendências, assim como eles vêm com tendências, alguns vêm com tendências assassinas, outros vêm com tendências a roubo, outros vêm com tendências a violências, vêm aqueles ainda com as tendências suicidas. E na medida do possível, Deus vai fazendo o que Ele pode para aquela criatura voltar, quantas vezes for necessário, e conseguir dominar essas tendências, ser resiliente, ser resistente, né? E conseguir viver uma encarnação, nem que ele venha todo travado, né? Mexendo só com o pescoço para cima, se for o caso. Assim como a gente vê muita gente assim, mas por que nasceu assim? Né? Só mexendo do pescoço para cima. Quantas vezes ele tirou a própria vida? Então Deus lhe impõe um tipo de encarnação diferenciada para que ele não use seus braços ou suas pernas como usou outrora em outra encarnação para tirar. Então é um erro reparável. A cada encarnação, nós, errantes, vamos ter os nossos erros reparáveis. Isso a gente também tem que agradecer, porque Deus não é ruim, não castiga a gente. Muito pelo contrário, Ele é piedoso e nos dá uma oportunidade a cada retorno à pátria material. Né? A cada volta, aliás, a gente só volta para lá, né? Para a pátria espiritual. Aqui a gente vem só de passagem, cumprir com as nossas obrigações. Eu tenho ainda 2 minutinhos. Tem uma música muito bonita que ela fala bem sobre o que Deus faz por todos nós que erramos, né? E sabemos que Deus acaba nos perdoando e nos dando sempre uma segunda, uma terceira. E quantas chances a gente precisa ter? Vamos ver aqui. Vai. Aí, aqui. Tem letra para acompanhar. Essa canção é muito linda e eu lembro do Juarez, porque uma vez ele me mandou esse vídeo e pediu para eu expor num estudo.
que se for para desculpar uma criança, eu digo que se for para perdoar, não tem escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, sou só eu. Imperfeito, insatisfeito, mais feliz, assim sou eu. Eu sou tradição, eu sou imperfeição. Só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição. Só Deus acerta assim. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que faz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa, e toca a perdoar, ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é verdade. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já decidi, já magoei. Eu tenho coração, mas sou contradição. Só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido. Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como Pai. Perdoa, perdoa, e possa perdoar, ensina como amar. Eu sou contradição, mas Deus, Ele é verdade. Muito obrigada. Deus é mais.